eu quero partilhar com vocês um momento para a gente poder definir quem nós somos, afinal. Para que fomos chamados? Será que eu fui chamado realmente? Será que eu estou curado realmente? Isso é uma pergunta que se faz para um momento em que deve-se ter um conhecimento das pessoas que estão sendo chamadas. Será que Deus realmente está lhe chamando, está me chamando? Será que Deus realmente faz o chamado para as pessoas certas? Isso é muito importante para diferenciar a questão da qualidade do serviço da evangelização. Então a gente pode tirar a diferença de hoje e o porquê as coisas da evangelização hoje estão tão precárias, as pessoas estão fazendo tanta bobagem, tanta besteira, tanta burrice que está acontecendo no meio da evangelização, e que a igreja perde com isso, por minha culpa, por sua culpa, por culpa de todos nós. Então eu queria refletir um momento sobre cura. E é importante definir esse termo, porque quando Deus chama alguém para fazer quando Deus faz um chamado para a pessoa, para que ela seja uma operária no trabalho da evangelização, para que seja um servo de Deus realmente, Ele primeiro cura. É essencial para ele primeiro curar. Jamais ele vai botar uma pessoa doente. E soldado não volta para o campo de batalha ferido. O soldado que está ferido, ele é retirado. Trabalha o seu ferimento para ele poder retornar para o campo de batalha. A mesma coisa com a evangelização. A mesma coisa quando Deus chama a pessoa para o serviço. Não é diferente. E não é o que se vem vendo ultimamente. As pessoas mesmo feridas, as pessoas estão remediadas, estão com a cura, mas não esperam a cura fazer efeito, já querem tomar frente de outras coisas que terminam atrapalhando o serviço de Deus. Então eu fiz uma pequena reflexão, e eu quero debater isso com vocês. Com esse fato o fato da importância do chamado, o mais importante é a cura primeiro. Deus jamais vai chamar você ferido. Ele vai mudar a sua vida, vai fazer com que você tenha uma cura profunda, para que você cure isso. Não só, e essa cura tem que ser detalhada pelo seguinte: não é só uma cura física ou de um detalhe, mas a cura principal é a cura onde você vai trabalhar o seu próprio ego e vai começar a reconhecer os seus próprios erros como pessoa. Os erros naturais, trabalhar a sua arrogância. A cura vai trabalhar o seu ego, vai trabalhar a sua maneira de ser, o seu jeito de ser, as coisas, do jeito que você se veste, a forma como você se expressa com as pessoas. Ele vai mudar como um todo, a cura vem como um todo. A cura não vai acontecer de uma forma espontânea, como se fosse num encontrinho onde todo mundo reza, chora, vai embora, tchau. Não. A cura é um processo. Esse tipo de cura que Deus coloca antes do chamado é uma cura que é um processo onde você vai se autoanalisar, você vai começar a se conhecer sua própria natureza, conhecer sua fraqueza, conhecer principalmente a sua fraqueza, conhecer até onde você pode ir com o seu limite. Você vai conhecer as suas próprias limitações. Mas só que muita gente quando cresce os olhos na evangelização, elas não procuram fazer uma autoanálise. Elas procuram o destaque. E nesse fato de procurar o destaque é que começa a prejudicar o trabalho de evangelização. Então, nesse termo eu elaborei um pequeno texto aqui onde a gente vai expressar o seguinte conhecimento: curados de fato, mal remediados nunca. Entre a cura e a doença existe um espaço onde se alcança um processo. A cura já vem retratar que a cura ela não é uma coisa imediata. Existe a cura extraordinária, onde até biblicamente Jesus curou o cego, Jesus fez o coxo andar. Essas são curas extraordinárias, mas a cura de processo é aquela cura que gradativamente você vai trabalhar esse metabolismo. Você vai trabalhar você que vai trabalhar esse caminho, é um passo a passo. A cura, existe a cura extraordinária, existe a cura que é passo a passo. E justamente a cura espiritual ela é trabalhada através do passo a passo, estágios.
certo? Nunca é extraordinário. Mas só que muita gente não consegue perceber essa diferença. E essa diferença é crucial para o cristão, certo? Então, nesse meio de pessoas existem as pessoas resolvidas, as curadas, por inteiro, de fato, completamente, a cura absoluta. São essas pessoas que alcançam a cura absoluta. Para alcançar essa cura absoluta depende de você, não só de Deus. Deus traz a cura, mas você vai se autoavaliar. Essa cura vai fazer com que você reconheça o seu eu e comece a se reavaliar, se policiar em certas coisas, se policiar nos seus detalhes, no seu modo de vestir, todo o seu comportamento humano. Existem as mal resolvidas, que são as remediadas. E existem as não resolvidas, as não esclarecidas. Então, as pessoas resolvidas, quando Deus cura, Ele cura por completo, tanto a doença quanto o espírito. E além disso, nossas falhas como pessoas que somos. Mas para que essas falhas sejam corrigidas, no momento da cura, é preciso que se faça o autoconhecimento, que se olhe para dentro de si, fazendo uma autoanálise, se autoconhecer, e esses erros estão registrados. Ou seja, nesse autoconhecimento que você vai avaliar, você vai começar a perceber que esses erros estão registrados de acordo com a sua formação de personalidade. A nossa personalidade é formada por acertos, erros, virtudes. O que mais? Acertos, erros, virtudes, determinações, estratégias de conhecimento, ou seja, a forma como conhecemos o mundo é estratégico, é o nosso próprio psíquico que vai avaliar o mundo de acordo com como vemos. Então é uma forma estratégica do nosso psíquico. Então, nisso vai ser trabalhada nossa parte intelectual, pessoal e social. Quando essa cura acontece por completo, a pessoa é uma pessoa resolvida. Daí, uma pessoa resolvida se autoanalisa, se autocorrige, conhece seus limites, conhece ver além, conhece seus defeitos e se policia. É conhecendo os seus defeitos que você vai começar a alcançar a perfeição. É conhecendo os meus defeitos, os nossos defeitos, é que a gente começa a entender a santificação. A gente começa a perceber o que é ser santo. Daí a santidade vai começar a ser trabalhada a partir do nosso policiamento e da nossa autocorreção. As pessoas mal resolvidas, essas são as remediadas. Não esperam a cura chegar, não esperam a cura fazer efeito, já se comportam como fortes, pessoas que passam a vestir uma armadura com fendas, sem perceber que essas fendas estão visíveis, querem se levantar com a cura, mas ainda estão feridos, tomam responsabilidade sem um menor equilíbrio emocional para determinada situação. Se preocupam mais com o seu próprio ego para não deixar que ninguém veja ou descubra suas inúmeras falhas. Então esse tipo de pessoa é aquela pessoa que acha que houve o chamado, acha que o chamado chegou, ou a pessoa que realmente ela, vamos citar um exemplo, certo? Você chega num grupo de oração, você é leigo, você não conhece nada, e aquela pessoa que está ali na frente, ela pega e chama sem a mínima responsabilidade que tem, e acontece direto, certo? Vários grupos de oração que eu vejo aí, e é uma forma totalmente errônea de acolher aquelas pessoas. Acolher essas pessoas e no outro dia, menos de dias, só porque aquela pessoa participa do grupo de oração, já quer colocar ela como ministro de cura, ministro de dom, ministro de... Sai colocando responsabilidade nessas pessoas sem ao menos ter trabalhado a cura dessa pessoa. Como é que você vai trabalhar uma responsabilidade para uma pessoa se você não cura ela? Então essas pessoas vão cheias de defeito, não tem conhecimento da coisa, não tem conhecimento com o Espírito Santo, não se informou, então se torna um cego ganhando o outro. Isso se torna um grande desserviço à evangelização. Então, e essas pessoas, por saberem que tem esses erros, se calam quando precisam ser instruídas, se calam quando precisam ser ouvidas, quando precisam ouvir
recusam o ensino, recusam o aprendizado, recusam as informações, porque já se acham autossuficientes. E essa autossuficiência é o detalhe crucial da pessoa mal resolvida. Aquela que é mal resolvida equilibradamente, mal resolvida financeiramente, como pessoa, como conselho, pessoas que totalmente frustradas emocionalmente, financeiramente, com relação à família, totalmente destruídas, e que por saberem que são dessa forma, que tem essa pendência, elas procuram fortalecer mais o seu ego para que as pessoas não reparem os seus defeitos. Então, na igreja, estamos cheios desse tipo de pessoas e que fazem um grande desserviço, porque recusam a instrução, recusam a formação, rebatem as pessoas que quer trazer um conhecimento a mais e terminam atrapalhando tudo. E existem as pessoas que são as pessoas não resolvidas. Essas pessoas não têm nenhum esclarecimento, tanto emocional quanto pessoal, quanto a formação, até mesmo como a formação de família. Não tem uma estrutura familiar para ter um equilíbrio de base. Então essas pessoas não têm esclarecimento de si próprio, não tiveram formação, não adquiriram conhecimento. São pessoas que dependem das ações e atitudes de outras pessoas para agir, não tomam decisões sozinhos, são como uma criança. E essas pessoas são dignos de pena porque precisam de pessoas por perto. A fé dessas pessoas depende do conhecimento das outras, para que as outras possam direcionar ela no caminho, porque ela não sabe caminhar sozinha. Mas o que mais atrapalha essas pessoas, o que mais atrapalha o ramo da evangelização hoje, e o que você está vendo tanta coisa errada, é que ao invés das pessoas resolvidas estarem ocupando responsabilidades para trazerem o serviço da evangelização com perfeição, estão sendo escanteadas porque as pessoas mal resolvidas é que estão tomando conta desses lugares. E por esse fato, essas pessoas mal resolvidas são as que espantam as pessoas, afastam o cristão da igreja, afastam as pessoas do conhecimento por causa de um capricho, o de querer aparecer, o de querer se tornar uma pessoa importante através de imagem, mas não de conteúdo. Essas pessoas que recusam a instrução, essas pessoas que recusam a formação, uma formação esclarecedora, porque à medida que você vai trazer uma pessoa para esclarecer, trazer informações, esse tipo de pessoa se sente como se perdesse o status, perdesse a imagem. Poxa, era para eu estar naquele lugar, era para eu estar no lugar do formador e não no lugar do aprendiz. Elas se recusam a ser o aprendiz. Então, se somos chamados realmente por Deus para trabalhar para Ele, é preciso que a gente comece a fazer uma autoanálise. Será que antes de eu ser chamado, será que eu fui curado? Será que eu tenho discernimento suficiente para isso? Será que Deus me curou primeiro, ou eu aceitei a cura sem esperar, ou eu aceitei o serviço sem esperar a cura? Isso é muito grave, gente. Isso está fazendo desserviço. As pessoas hoje não têm, e eu vejo até através de rede social, pessoas que não têm o mínimo equilíbrio emocional e muito menos formação bíblica, ou muito menos uma formação cristã para poder estar orientando outras pessoas, dando conselhos errôneos. Que eu vejo muita gente aí. Pessoas que entram na renovação carismática, por exemplo, que é cheio desse tipo de pessoas, que entram no grupo de oração e toma conta de uma responsabilidade que não tem a mínima capacidade de seguir em frente. Pessoas que entram num ministério de música sem saber uma nota musical. Pessoas que entram no ministério de música para cantar, mas na verdade não canta nem no banheiro. Pessoas que entram no ministério de música para ficar bonitinho tocando lá, sem a mínima responsabilidade de saber o que é que está fazendo. Pessoas que entram para falar de Deus sem ter a mínima formação, sem ter a mínima instrução. Pessoas que entram numa secretaria de cura e dizer que eu tenho o dom da cura sem ter o mínimo conhecimento de cura, de saber como a cura se procede. Pessoas que se diz ter o dom da cura sem ter o mínimo equilíbrio emocional, muito menos formação intelectual, onde essa pessoa não tem o mínimo conhecimento nem de si próprio. Então, é melhor
E é preciso que a gente faça essa análise hoje. Analise a sua capacidade. Analise quem é você no meio da evangelização. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.